Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e hoje nossa aula será de Sociologia. Bom, turma, dando continuidade na nossa apostila, nós vamos trabalhar com a questão do materialismo histórico, certo? Vamos terminar aí o capítulo 3 da apostila de vocês numa visão de Karl Marx. Inclusive, a aula hoje toda é baseada no estudo de Karl Marx. Nós vamos falar do capitalismo inserido dentro da sociedade como forma de organização da infraestrutura e deste capitalismo inserido dentro de um modo científico de vivência, nos remetendo àquele contexto que estudamos na aula anterior, de uma divisão funcional do trabalho a partir da demanda da indústria. Bom, turma, como eu acabei de citar na questão indústria, né, aí nós temos uma analogia de fatos entre o trabalho que é um trabalho manufaturado, que significa o quê? Um processo de trabalho em que o cidadão, o operário, ele produz, né, todo o processo de um determinado produto em analogia com isso. Dentro da indústria, o trabalhador tem um processo dividido, é um processo especificado. É aquilo que nós chamamos, né, e avaliamos de esteira de produção, em que o trabalhador, ele passa a fazer parte de apenas um eixo dentro de todo esse processo de construção ou confecção de um produto. Bom, turma, agora nós vamos falar um pouquinho, né, das relações sociais de trabalho. Bom, desde que a indústria capitalista foi inserida, nós vivenciamos um processo chamado como luta de classes e que existe uma sociedade hierarquizada entre a burguesia e o proletariado. Bom, turma, mais uma analogia de fatos em que nós temos aqui três eixos que apontam todos para a relação de produção dentro de um espaço, né, pré-determinado para isso, que nós temos aí a situação política, ideológica e jurídica. Trazendo isso para algo mais próximo de nós podemos inserir essa questão política, ideológica e jurídica justamente no fator do relacionamento dentro da empresa daquele que cumpre as regras, mas ao mesmo tempo influencia esse espaço com as suas ideologias, com aquilo que ele acredita, e dentro de uma instância jurídica, gente, é justamente a questão de assegurar ali aquilo que aquele operário, né, aquele operário possui direito dentro da indústria. Bom, turma, dentro de toda a sociedade capitalista, nós vemos aqui três pontos primordiais, que é o caso da propriedade privada, certo? O local, o espaço delegado para a fabricação desses produtos, a divisão social desse trabalho, que é justamente a questão de especificar uma função para cada um dos operários, e a troca de mercadorias, que está relacionado à confecção de qualquer tipo de produto de acordo com a demanda de uma sociedade capitalista. Bom, turma, nesse slide aqui, né, nós vemos claro o antagonismo de classes típico da sociedade capitalista, certo? Em que existe uma hierarquia privilegiada e uma minoria, tá? É uma minoria, poderíamos chamar, dentro de uma visão marxista, de uma minoria burguesa, sendo mantida aí, como vocês podem observar,
pela grande maioria dos trabalhadores que ficam na base desta pirâmide hierárquica. Então, é claro, aí nessa charge nós vemos o antagonismo de classe típico e característico de sociedades capitalistas. Bom, turma, dentro ainda de uma visão de Karl Marx e relacionado ao trabalho e a questão de operariado, nós vemos claro aí, gente, o conceito de mais-valia. De que forma? Vamos avaliar essa charge. O trabalhador está recebendo o seu salário. Observem a proporção do salário que é entregue ao trabalhador, certo? De acordo com a proporção do recolhimento que está ao fundo dessa imagem, onde está escrito riqueza gerada ou criada pelos trabalhadores, certo? Então há uma incoerência nisso e, de acordo com a classificação de Karl Marx, mais-valia consiste justamente nessa desigualdade. Por quê? Um funcionário que trabalha 8 horas, por exemplo, nas 3 primeiras horas de trabalho, ele já produziu o suficiente para pagar o salário daquele dia. As outras 5 horas restantes, elas são geradas, criadas para a riqueza do seu patrão. Então, esse conceito de mais-valia é justamente a desigualdade em que há dentro do salário e o recolhimento que foi gerado por aquele funcionário. Bom, turma, a gente vê aqui, né, dentro de Karl Marx também, da visão de Karl Marx, nós vemos aqui a questão do fetiche da mercadoria, certo? Essa é uma palavra com outros sentidos, mas aqui a intenção é a mercadoria, que nada mais é que, segundo esse estudo, um encantamento pelos produtos, por uma compra de maneira compulsiva, nos levando a consumir de forma ostentatória e a consumir mais do que realmente precisamos. Isso pode se referir a diversos produtos, tá? A todo tipo de gênero e produto. Ou seja, as pessoas se encantam pela beleza do produto e consomem mais do que necessitam para sua manutenção. Isso, dentro de uma classificação de Karl Marx, se chama fetiche da mercadoria. Bom, turma, aqui agora nós vemos, né, uma tirinha muito bacana que analisa justamente a questão que eu acabei de falar. Estão vendo aí, né, claramente a conversa entre um paciente, né, e ali o seu psicólogo provavelmente, e ele falando daquilo que assombra ele, né, ele chama de maldição, ele está falando daquilo que assombra ele desde que ele recebeu o cartão de crédito, ou seja, como se ele tivesse que levar todos esses produtos para casa. É como se a gente observar com atenção, vocês vão ver que parece, né, é uma sensação de que os produtos estão conversando com ele. E dentro do fetiche de mercadoria, isso é clássico, tá, gente? Isso é uma coisa muito comum dentro do fetiche de mercadoria. Volto a lembrar uma classificação de Karl Marx, estudando o fato social da questão do consumismo ostentatório mediante uma sociedade capitalista. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.